Em apenas 4 dias, quase 1,5 milhão de aposentados e pensionistas do INSS pediram o reembolso dos valores descontados na mega fraude bilionária sem autorização. Segundo dados do órgão, foram feitos pouco mais de 1,5 milhão de verificações, consultas nos meios digitais que foram disponibilizados, sendo que 98% dos beneficiários que acessaram o Meu INSS, que é o aplicativo, ou ligaram para a Central 135, afirmaram não ter autorizado o pagamento mensal a esses sindicatos e entidades. Ao todo, 41 associações foram apontadas como pivôs dessa fraude e terão pelo menos 15 dias. Esse é o prazo estipulado, 2 semanas para tentar comprovar a legalidade desses débitos por meio de documentos e também a comprovação das assinaturas. O governo afirma que os aposentados e pensionistas serão ressarcidos com o dinheiro bloqueado dos bens desses sindicatos e também de pessoas investigadas, e essa é a dúvida, se haverá condição de fazer isso de forma rápida ou se terá o volume de dinheiro suficiente, né? Chamar o Roberto Mota, já preparado a postos com a gente. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Quase 1,5 milhão de aposentados e pensionistas já pediram reembolso. 98% daqueles que fizeram essa manifestação disseram que não reconheciam os descontos. Enfim, é um grande desafio para o governo e a dúvida, né? Vai ter dinheiro disponível, recurso preparado para ressarcir rapidamente essas pessoas? Se faltar, vai fazer o quê? Imprime mais dinheiro, Caniato. Boa noite para você, boa noite à nossa bancada, boa noite à nossa audiência. Segundo o INSS, foram feitas 1.494.000 consultas. Desse número, 1.467.000 beneficiários disseram que não autorizaram desconto nenhum e pediram reembolso. Esse número dá 98%. Apenas 27.000 beneficiários confirmaram ter autorizado o desconto. Isso dá 2%. Eu vou repetir. Apenas 2% dos beneficiários e aposentados que sofreram desconto confirmaram que realmente tinham autorizado o desconto. Isso é uma loucura, mas a conclusão é óbvia. Não se pode sacrificar 98% pela conveniência de 2%. Então é óbvio que está na hora de cancelar essa prática de descontos para sempre. Os 2% de beneficiários que querem continuar pagando essas mensalidades podem passar a usar uma tecnologia fantástica chamada boleto. Exatamente, esse é o questionamento de muitas pessoas, né? A condição, depois dessa fraude, do INSS administrar esses descontos na folha dos benefícios de aposentados e pensionistas, cabe ao INSS? Faz algum sentido? Chama o Acácio Miranda, também com a gente nesta edição. Acácio, seja bem-vindo, ótima noite a você. A notícia em destaque, cerca de 1,5 milhão de beneficiários aposentados e pensionistas já solicitaram o ressarcimento dos valores não autorizados que foram debitados dos benefícios, e é um número que tende a subir, né? Porque muitos ainda estão fazendo aquela lição de casa de identificar os descontos, se aconteceu, se não aconteceu. Muitos idosos precisam pedir, inclusive, ajuda a familiares. Estamos observando uma boa vontade da nova presidência do INSS, uma tentativa de dar celeridade nesse processo, mas as dúvidas também esbarram na capacidade financeira do INSS e do governo. A ver quais serão os próximos capítulos, né? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e uma boa noite especial à nossa audiência. Boa vontade, por si só, não vai resolver os problemas. Eu acho que a nova gestão do INSS cumpre o seu papel, cumpre a sua obrigação, e não poderia ser diferente em qualquer circunstância, muito menos numa circunstância como essa. Há uma peculiaridade bem ponderada por você e bem ponderada pelo Mota também. Nós não teremos, por razões óbvias,
recursos financeiros para cobrir todo esse prejuízo. E por mais que o governo não diga nada, eu acho que o governo, lá no seu íntimo, aposta que uma boa parte destes aposentados lesados não conseguirão detectar o seu prejuízo ou, mesmo detectando o seu prejuízo, não terão condições de tomar as medidas possíveis para cobrá-lo. E aí, diante disso, o prejuízo para os cofres públicos ficará menor. O prejuízo para a sociedade e o prejuízo para a imagem do governo, os dois já estão postos. Pois é, exatamente. Essa é uma situação importante que a gente precisa destacar, porque quando se fala que o aposentado fez o pedido de ressarcimento, que tipo de aposentado, que tipo de pensionista? Parece muito fácil e muito comum para quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tem acesso à internet, usa o aplicativo. E quem mora no interiorzão do Brasil, né? No agreste do país, pessoas que não têm acesso à internet, que precisam se deslocar para um posto do INSS para descobrir se teve algum tipo de desconto. Esse é um desafio também. Chamar o Cristiano Beraldo também. Apostos Beraldo, boa noite, ótima semana a você. Os desafios que envolvem, né, esse processo de ressarcimento, aqueles que foram lesados, os beneficiários do INSS, aposentados, pensionistas, sempre é aquela dúvida, né? Vai ter o recurso disponível para ressarcir todos no tempo devido, ou o governo tem uma carta na manga para resolver essa situação, Beraldo? Bem-vindo mais uma vez. Ele não tem carta na manga não, Canhata, ele tem a mão no nosso bolso, é disso que se trata. Quanto maior o número, mais ele vai ter que buscar dinheiro com a gente, com o público, com a população brasileira que sempre paga por esses absurdos. Boa noite a você, boa noite ao Mota, boa noite ao nosso professor Acácio Miranda. Olha, a gente tem uma situação muito mais grave do que inicialmente imaginada, porque esse número de 6 bilhões e meio, a gente precisa se lembrar que quando ele veio à tona, falava-se em 190 mil lesados ou 195 mil lesados, se não me falha a memória. Agora a gente já está falando de 1,5 milhão que até agora se manifestou, 1,5 milhão de aposentados que se manifestaram dizendo que tiveram descontos indevidos em suas aposentadorias. Então esse número é um número gigantesco. Eu arrisco dizer que se for feito o que precisa ser feito para identificar todos esses desvios, o número será, na prática, impagável, até mesmo com a boa vontade do governo em fazer o que for necessário para não queimar o seu filme em véspera de ano eleitoral com uma parcela tão importante da população como os aposentados. Então, eu vejo que estamos diante de uma situação extremamente crítica. Acredito que a CPI que está por vir, ou CPMI, seja lá o caminho que for adotado, vai trazer à tona uma série de informações e aspectos de envolvimento político em toda essa trama de golpe nos aposentados brasileiros, e a situação vai ficar muito complicada, muito difícil para o governo. Agora, dinheiro de volta no bolso daqueles que foram lesados, eu tenho certeza que vai ser um caminho bastante complicado. E a gente precisa lembrar, Canhato, que a presidente, ou a ministra Gleisi Hoffmann, mas uma porta-voz das mais graduadas do PT, já disse que a CPI vai fazer demorar, vai atrasar o pagamento do ressarcimento aos aposentados. Quem sabe essa vai ser a desculpa oficial utilizada pelo governo. Não estamos pagando porque existe essa CPI ou CPMI em curso. Talvez eles já estejam se preparando aí com seu livro de desculpas para tentar se eximir dessa responsabilidade. Esse também é um aspecto que a gente precisa tratar todos em tela. Mota, como esse episódio mexe no tabuleiro político, várias versões ganham força, né? Defesas, teorias, desculpas para a realização ou não da CPI são proliferadas e compartilhadas pela imprensa, por pessoas ligadas ao governo e também por oposicionistas. O que a gente pode esperar do cenário político a partir desse episódio das fraudes no INSS, Mota?
O primeiro impulso que a gente tem, Caniato, é achar que esse escândalo do INSS vai contribuir para mudar as coisas aqui no Brasil, porque ele entra num território nunca antes explorado com tanta disfarçatez. Enfiar a mão no bolso daquelas pessoas que não têm mais para onde recorrer, de gente que trabalhou a vida inteira e agora tenta sobreviver com uma modesta pensão, uma aposentadoria, e ser roubado de uma forma tão assintosa, tão descarada, com a colaboração de tanta gente. Então, o primeiro impulso é a gente achar que esse escândalo vai ser um divisor de águas. Aí a gente para e se lembra quantas vezes no passado a gente já pensou a mesma coisa em relação a outros escândalos. Aí a gente para e olha o comportamento de alguns dos personagens envolvidos ou de pessoas que a gente esperaria que estivessem agora movendo céus e terras para reparar o erro que foi cometido, e a gente vê que a principal preocupação de muitas dessas pessoas é com a narrativa, é com a história, é achar alguém para colocar a culpa. Não é parar imediatamente com essa prática absurda, que, pelo que eu sei, ainda continua, né? Essa história de o aposentado beneficiário contesta o desconto, pede a devolução, e agora vai ser feita uma análise. Como é que você vai analisar 1,5 milhão de pedidos? Imagine quantos documentos estão envolvidos nesse 1,5 milhão de pedidos. Imagine a quantidade de funcionários que vai ser necessário para pegar a reclamação do beneficiário, pegar os documentos que a associação, o sindicato enviaram, olhar as assinaturas, conferir, vai para um lado, vai para o outro. Imagine quanto tempo vai levar para fazer isso. Qual seria a coisa certa? A coisa certa é óbvio. O aposentado contestou, o beneficiário contestou, então debita na associação ou no sindicato, devolve o dinheiro. Que o sindicato, então, agora fique, ou a associação, que ele fique com a incumbência de provar que aquele desconto realmente teve algum tipo de justificativa. Jogue a incumbência para quem se beneficiou com esse esquema. O beneficiado não foi o aposentado ou o pensionista. Isso sem contar com os previdenciaristas em início de carreira, que vão disparar ligações para aqueles aposentados que não têm conexão à internet ou não têm familiaridade em fazer esse tipo de verificação e vão vender esse serviço e tentar pelo menos morder, no final das contas, 30%. Bom, o Acácio fez uma sinalização de positivo já também vislumbrando essa situação. Agora, Acácio, o que a gente precisa trazer e considerar em relação às entidades, investigações em curso no âmbito da polícia, também as instituições de fiscalização e controle, tem uma apuração administrativa correndo em paralelo, enfim, pente fino em várias frentes, né? Mas o que a gente pode esperar dessa investigação que acontece em âmbitos distintos? Essa é uma investigação tão difusa, tão complexa, que a atuação conjunta da Polícia Federal, do Ministério Público e de todos os órgãos que puderem contribuir é necessária. Mas, no final das contas, a gente tem falado bastante sobre a dificuldade em determinar quem são as vítimas. Se a gente não sabe, se as autoridades não sabem quem são as vítimas, elas terão até dificuldade em saber o que elas estão investigando. Se nós olharmos, por exemplo, para uma entidade, para uma associação que tem efetuado 10 mil operações, e destas 10 mil operações ninguém reclamar, por mais que tenha cheiro de fraude, cara de fraude e similaridade com as outras fraudes, se ninguém reclamar, vai ficar até difícil determinar se de fato aconteceu ou não aconteceu um crime ali. É o que mais me preocupa. É aquela situação onde todos nós estamos diante de um crime, estamos diante, aliás, de centenas de crimes, mas a depender do desfecho, a depender da complexidade, a depender principalmente da boa vontade das autoridades, pode ser até que nem todos os responsáveis sejam punidos.
Então, é isso que me preocupa em relação a essa atuação conjunta, em relação à atuação, principalmente as investigações que digam respeito às entidades. E, sem dúvida alguma, a grande defesa é que, a partir da descoberta desse mega esquema, viu, Beraldo, é preciso ter, naturalmente, muito cuidado e cautela, né, para não incriminar ninguém que não tenha feito absolutamente nada, mas há indícios robustos da participação de várias entidades. E o Mota defendeu no primeiro comentário dele uma mudança radical nesse sistema de descontos ou benefícios que são, inclusive, administrados pelo INSS, que acaba fazendo a ponte para essas outras organizações. E, diante disso, não faz sentido continuar com essa sistemática, né? É preciso colocar um ponto final e, a partir daí, abrir a possibilidade para que as entidades sérias, que operam de forma correta, se comuniquem diretamente com os segurados, né? Não utilize o INSS para fazer essa intermediação. Pois é, Canhoto, e eu defendo até um passo além do que o Mota trouxe, que é que essas instituições, sejam sindicatos, associações, seja lá o que for, que elas não apenas comprovem que houve algum tipo de concordância por parte do aposentado para que os descontos fossem feitos, mas, na verdade, o que é correto é que essas instituições comprovem quais serviços efetivamente prestaram aos aposentados. Porque, se não houve prestação de serviço, é, no mínimo, injusto, que não ilegal, mas supondo que o aposentado concordou, assinou, talvez ele tenha assinado por alguma coisa que ele não faz a menor ideia do que seja. Essas associações, sindicatos, etc., convenceram esses idosos, na hipótese que houve concordância, de que valia a pena pagar um valor mensal em troca de um serviço. Mas que serviço é esse? Quando esse serviço foi prestado, faz sentido que um aposentado assine mensalmente por um tipo de serviço que ele raramente ou nunca vai usar? Portanto, eu já sou radical nesse aspecto. A associação, o sindicato, seja lá o que for, tem que provar que tem a estrutura adequada para prestar o serviço que ela promete e que, de fato, ela prestou serviço para algum aposentado. Porque, caso contrário, devolve o dinheiro e acabou. Tem que acabar com essa palhaçada. Isso é um absurdo que está acontecendo. Esse caminho de tomar dinheiro dos aposentados não faz absolutamente nenhum sentido. Não faz sequer no tal crédito consignado. Quanto mais na prestação de supostos serviços prestados por supostas associações. Pois é, programas Pingos nos Is. A notícia em destaque é um balanço que foi divulgado, inclusive, no fim de semana. Quase 1,5 milhão de pessoas já pediram reembolso de valores irregulares que foram descontados dos benefícios. E aí, daqueles que receberam a notificação, 98% desses beneficiários verificaram, né, checaram no contra-cheque e não reconheceram esses descontos, não autorizaram o INSS a efetuar o desconto em nome dessas entidades. Você, Mota, claro que a gente observa essas investigações, Polícia Federal, MP, os órgãos de controle, CGU e outras entidades, enfim, espera-se rapidez no apontamento do esquema, quando ele começou, relação de servidores públicos, figuras importantes que possivelmente tenham autorizado ou não tenham, em algum momento, exigido a necessidade de você comprovar a capacidade daquela entidade. Enfim, a gente vai aguardar que tudo isso seja divulgado e apontado, né, de forma muito transparente, quais foram os erros e os equívocos cometidos. Responsabilidade de quem? Por quanto tempo? Quais administrações, de alguma maneira, corroboraram com esse processo de fraude? A partir daí, talvez fique mais fácil a gente determinar exatamente como esse grande esquema funcionou por tanto tempo. Nomes vão aparecer, obviamente, né, Mota? Mas a gente tem a expectativa, a gente sempre tem a expectativa de que a gente veja mais do que simplesmente a divulgação de nomes. Nós temos uma espectadora, a Kátia, ela acabou de me mandar uma mensagem aqui perguntando quando será pedida a prisão preventiva
dos culpados pelo escândalo do INSS. Parece uma pergunta simples, e é mesmo. Já tem alguém preso? Já tem alguém em prisão preventiva? O dinheiro, as contas bancárias de alguns dos possíveis culpados já está bloqueado? Empresas já tiveram as suas contas bancárias congeladas? Porque é muito fácil saber quem foram os beneficiados por esse escândalo, né? Se eu entendi direito, associações e sindicatos fizeram descontos na pensão e no benefício de vários pensionistas e aposentados, descontos esses que não foram autorizados. Tem que ser tomada uma providência imediata a respeito disso. Então, o mínimo que a gente espera é a identificação desses culpados. Mas pelos elementos que já deveriam estar disponíveis, algumas providências já deveriam ter sido tomadas se a gente se guiar por alguns casos do passado recente aqui no Brasil, quando a simples fumaça, a simples possibilidade remota de que alguma coisa pudesse ter acontecido fez com que céus e terras caíssem sobre a cabeça dos suspeitos. Esse escândalo é dos mais graves, dos mais absurdos, dos mais inaceitáveis que a gente viu nos últimos tempos no Brasil. A gente esperava um pouquinho mais de resposta para o que aconteceu. Pois é, né? A gente até agradece a manifestação da Kátia, mas, Kátia, como as informações estão frescas ainda na minha cabeça por conta da operação sem desconto, 6 pessoas ligadas às entidades foram detidas, integrantes também do INSS foram afastados e um policial também foi afastado de suas funções, acusado de fazer parte desse esquema. Claro que a gente vai aguardar também o avanço das investigações e quais serão as determinações por parte da Justiça. Agora, Acácio, quando a gente olha para o passado, outros casos de corrupção envolvendo autarquias, setores do governo, aquilo que muitos consideraram legado, mas mais recentemente reversões de decisões da Justiça. O que a gente pode esperar, aguardar a partir da descoberta desse mega esquema que, segundo as informações, perdurou por muitos anos e transpassou várias administrações, né? É possível esperar agora medidas exemplares para punir essas pessoas que participaram desse esquema? Caniato, nós temos uma tríade no Brasil: o mensalão, o petrolão e agora o aposentão. Todos eles envolvendo autarquias, né? Os Correios, a Petrobras, na verdade 2 empresas públicas, e agora o INSS, que é uma autarquia, mas está ali no mesmo patamar em termos públicos. E nós tivemos, no mensalão menos, mas principalmente no petrolão e depois na Lava Jato, uma decepção. Já discutimos aqui em outras oportunidades, independentemente de apontarmos os culpados agora, mas fato é que nós tivemos uma decepção com o resultado da Lava Jato depois de alguns anos. Então, agora, eu acho que a nossa Polícia Federal, o nosso Ministério Público Federal e a nossa Justiça Federal têm uma oportunidade, apesar de toda a complexidade desta investigação, de agirem em conformidade à lei e, a partir destas ações em conformidade à lei, darem uma resposta dentro do rigor da nossa legislação penal. Porque quando nós olhamos para os crimes cometidos no plural, a quantidade de penas inerentes a todos eles, pensando na fraude previdenciária, pensando nas eventuais falsificações e até na associação criminosa, as penas são grandes. Então, a gente tem uma oportunidade que seja feita jus pela nossa justiça a essa oportunidade.